Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Priner. Meu nome é Aline Rodrigues, sou analista de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presentes o Túlio Sintra, CEO, e Marcelo Costa, CFO e DRI, para dar início à apresentação dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Agora gostaria de passar a palavra para Marcelo Costa para iniciarmos a nossa apresentação. Marcelo, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar hoje aqui com vocês, falar sobre o Grupo Priner e apresentar nossos resultados do segundo trimestre de 2022. Como vocês verão, esse foi mais um ótimo trimestre para o nosso grupo. Vamos para o slide 4, por favor. Aqui apresentamos as diversas atividades que oferecemos aos nossos clientes. Acredito que a maioria de vocês já conheça nosso grupo e serei rápido caso existam pessoas nos assistindo que ainda não nos conheçam. Primeiro ponto a destacar é que oferecemos soluções de engenharia de manutenção recorrentes para grandes players industriais. Nossas atividades são indispensáveis para os nossos clientes. Fazemos uso intensivo de novas tecnologias para gerar melhoria de produtividade. Segundo aspecto que quero mencionar é que somos a única empresa atuante no Brasil em engenharia de manutenção com tamanha diversidade de atividades complementares. Essa se constitui uma vantagem competitiva incrível frente aos nossos concorrentes. Estamos construindo diversificação gradativamente, desde 2017, passo a passo. Demonstraremos isso para vocês um pouco mais à frente. Todas as indústrias são feitas de aço, sendo reféns da corrosão. A segunda caixinha desse slide mostra a atividade de tratamento de superfície e pintura industrial, prestada pela empresa Smart Coat, líder disparada no segmento offshore nessa atividade. Também atuamos no ambiente onshore, onde seguimos expandindo essa atividade. Indústrias fazem uso de energia na forma de vapor. Para preservá-lo, economizando energia, dependem do isolamento térmico tradicional e do removível. Esta última uma tecnologia muito utilizada no exterior, especialmente América do Norte e Europa. Nós fornecemos esses dois tipos de isolamento, com soluções customizadas para os nossos clientes. A engenharia de acesso, primeira caixinha desse slide, foi nossa primeira atividade. Ela é essencial para a prestação da maioria dos serviços necessários na indústria, em função das alturas das plantas industriais, onshore e offshore. Nós fornecemos solução com bastante tecnologia, usando materiais mais leves e acessos suspensos, uma tecnologia que trouxemos da Europa. O Habitat, outra caixinha, é tecnologia também europeia e se trata da criação de ambientes pressurizados que permitem trabalhos a quente ou que gerem faísca em áreas classificadas,
permitindo a realização de atividades de manutenção de rotina e emergenciais, sem necessidade de interrupção das atividades industriais, gerando bastante economia para os nossos clientes. No final de 2020, incluímos em nosso pacote de multisserviços uma nova atividade, Engenharia de Integridade e Inspeção, atividade que usa e abusa de tecnologia de ponta. Vou fazer uma comparação entre a saúde das pessoas e das instalações industriais. Enquanto nós recorremos a técnicas como raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética, nossos clientes precisam do Grupo Priner para realizar investigações não invasivas, para constatar a saúde das estruturas e dos equipamentos industriais. Ao final, emitimos laudos técnicos para garantir a segurança e viabilizar a obtenção de certificações, contratação de seguros e orientações para manutenções preventivas. Aqueles que têm boa memória lembrarão que no Priner Day, lá em novembro do ano passado, assumimos compromisso de acelerar nossas atividades no segmento de infraestrutura, diversificando mais ainda nossas atividades e o mercado endereçável. Também lembrarão que criamos uma nova diretoria de infraestrutura um pouco antes do Priner Day. Bom, no final de maio, adquirimos a Gemaia, uma empresa mineira especializada em impermeabilização, proteção, reforço e recuperação de estruturas. Em 2020, ela conquistou a certificação de melhores empresas para se trabalhar, Great Place to Work, e teve receita bruta de 63 milhões nos últimos 12 meses, contados na data da aquisição. Aqui eu vou dar alguns detalhes importantes para vocês. Durante a due diligence, identificamos que ela havia conquistado em 2021 2 contratos muito grandes que tinham prazo de conclusão esse ano. Vale lembrar que avaliamos empresa pelo EBITDA recorrente. Por conta disso, para não impactar o preço da aquisição com os resultados que esses contratos apresentariam de junho a dezembro desse ano, negociamos acordo para exclusão da geração de caixa que venha a ser gerada majoritariamente por esses 2 contratos. Ele funciona assim. Após a auditoria dos resultados de 2022, o sócio minoritário da Gemaia poderá ter direitos a receber da própria Gemaia. Serão dividendos extraordinários referentes aos resultados de 2022, que deverão ser pagos em abril de 2023. Esse valor será equivalente ao montante de geração de caixa líquida que a Gemaia venha a gerar de junho a dezembro de 2022 e que ultrapasse 9 milhões. Ou seja, o sócio majoritário fará jus a esse recebimento apenas se a Gemaia gerar caixa superior a 9 milhões no período de 7 meses. Vamos agora para o slide 6, destaques financeiros. Geramos receita líquida recorde de 184 milhões, atingindo 556 milhões nos últimos 12 meses. Crescimento de 65% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Nosso lucro bruto foi de 39 milhões e a margem bruta seguiu crescendo, ultrapassou a barreira de 20% e atingiu 21,4%. Lembro que ela foi de 16% em 2021 e 19% no trimestre anterior, primeiro trimestre desse ano. O EBITDA contábil foi de 26 milhões, com margem de 14%. O valor acumulado nos últimos 12 meses foi de 64 milhões. Para dar mais clareza para o mercado, decidimos apurar EBITDA ajustado, buscando excluir os impactos referentes aos 2 contratos pontuais da Gemaia que eu mencionei anteriormente. Assim, chegamos a valor de 20 milhões no trimestre, o que corresponde a valor acumulado nos últimos 12 meses de 59 milhões e margem de 11,6%. Nosso lucro líquido foi de 11 milhões, o que equivale à margem líquida de 6%.
O ROIC contábil foi de 11,8%. Pelo mesmo motivo que apuramos EBITDA ajustado, decidimos calcular o ROIC ajustado, que foi de 10,1%. Darei mais detalhes sobre esse indicador no próximo slide. O CAPEX foi de 15,4 milhões, 90% referentes a equipamentos operacionais. Esses investimentos, além de serem essenciais para darmos conta de novos contratos já conquistados, trazem ganhos de produtividade e, em consequência, geram incremento de margens. Um outro compromisso assumido no Priner Day foi a publicação de nosso primeiro relatório de sustentabilidade, pavimentando nossa estrada para a meta de nos tornarmos uma empresa B em 3 anos, mais um compromisso que assumimos publicamente. Vamos agora para o slide 7, ROIC. Esse gráfico é muito importante para entendermos a correlação entre a assertividade de nossos investimentos e o crescimento do retorno sobre o capital investido. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu em 2020. Em função da pandemia, optamos por proteger o caixa no segundo trimestre e voltamos a investir no terceiro trimestre, apesar da pandemia ainda estar no auge. Fizemos isso, pois já tínhamos visibilidade, apesar dos riscos de início de um longo período de crescimento de demanda e receitas, o que vem se confirmando até hoje. Aceleramos os investimentos em 2021, sempre sendo seletivos na escolha dos projetos. O crescimento gradual e constante do ROIC foi gerado principalmente por 2 motivos. O primeiro, aumento da representatividade da receita de empresas adquiridas. A RR Isola Fácil, de isolamento removível, adquirida em 2017, continua crescendo de forma relevante. E a Poliend Brito e Cash, adquiridas em 2000 e 2022, ambas de engenharia de integridade e inspeções. Segundo ponto, o retorno financeiro atrativo dos projetos de investimento orgânicos realizados, que são os nossos CAPEX. Lembro a todos que temos hábito de realizar escrutínio cuidadoso dos projetos de investimento orgânicos e inorgânicos, buscando selecionar projetos com taxas de retorno financeiro atrativas. Resumindo, somos chatos com isso. Túlio costuma mencionar que não podemos nos dar ao luxo de errar. Agora, eu quero convidar vocês para um exercício de projeção do ROIC. Vamos imaginar o seguinte cenário, que não ocorrerá, mas que nos ajuda a sentir o cheiro do futuro. Nesse cenário, a companhia aperta o freio e suspende todos os investimentos a partir do terceiro trimestre, ou seja, investimento zero. As únicas novidades no terceiro trimestre em diante seriam os novos contratos já conquistados que serão atendidos com os equipamentos adquiridos no primeiro semestre desse ano, além da consolidação de 3 meses dos resultados da Gemaia. Vamos lembrar que no segundo trimestre ela contribuiu apenas com 1 mês. Todas as outras variáveis permaneceriam inalteradas. Nesse cenário, o ROIC continuaria a crescer por algum tempo, por inércia, em função da dinâmica natural de qualquer projeto de investimento. O investimento vem primeiro e os frutos algum tempo depois. Vamos agora para o slide 8, receita líquida. Crescimento constante, apesar da pandemia, que gerou um outlier lá no ano de 2020. Para quem acompanha a companhia há mais tempo, na crise de 2015, 2022 e 2016, 2 anos com PIB negativos, conseguimos recuperar crescimento com muita rapidez. Uma das nossas principais características que nos diferencia frente a outras opções de investimentos disponíveis no mercado é a combinação de resiliência e velocidade no enfrentamento de crises. Vamos voltar a 2020 de novo. Ano do susto para todos, uma pandemia esquisita que deixou todos atordoados. Após o susto inicial, no segundo TRI de 20, temos informado ao mercado, trimestre a trimestre, nossas crenças e nossa estratégia. As
receitas e resultados crescentes têm confirmado o que falamos. Estamos no 8º trimestre consecutivo subindo a ladeira. A Bolsa Brasileira está barata, a inflação vai cair, provavelmente mais cedo do que o início da redução dos juros. O Banco Central está atento e aguardando sinais de confirmação do arrefecimento da inflação para começar a reduzir juros. A Priner cresceu, prospectou novos mercados durante essa crise doida da pandemia, com inflação galopante, diversificou atividades prestadas e segmentos atendidos e segue crescendo apesar dos juros altos. Esse cenário de juros altos não é eterno. A renda variável voltará a ser uma ótima opção de investimentos e a nossa PRNR3 é uma alternativa de ouro disponível para os investidores. Vamos agora para o slide 9, receita líquida por segmento. Seguimos firmes diversificando. Confirmando o que prevemos no trimestre anterior, o segmento de óleo e gás voltou ao primeiro lugar e permanecerá nessa posição nos próximos trimestres, em função da forte demanda e do início de novos contratos que estão acontecendo agora. Esse segmento está bombando. Lembrarei a todos um mantra que cito frequentemente. Do ponto de vista financeiro e de gestão de riscos, a diversificação dos segmentos é essencial, pois funciona como um hedge natural como contra crises localizadas em um ou outro segmento específico. Ela é mais uma vantagem competitiva do nosso grupo frente à concorrência. Vamos agora para o slide 10. Mix da receita bruta por atividade. Aqui vemos outro prisma da diversificação. Quanto mais atividades oferecemos aos clientes, maior o grau de comodidade para eles, pois podem centralizar suas demandas em apenas um fornecedor. Do nosso lado, aproveitamos para capturar sinergias comerciais. Os dois ficam satisfeitos. Essa diversificação é outra vantagem competitiva que possuímos em relação aos nossos concorrentes. Ao mesmo tempo que aumentamos a quantidade de portas de entrada em nossos clientes, aumentamos nossas chances de permanência por mais tempo. Ou seja, nos tornamos cada vez mais grudados e essenciais para os nossos clientes, aumentando as barreiras de entradas para os concorrentes. Vamos agora para o slide 11, lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto foi de 39,4 milhões no segundo trimestre de 2022, o que representa crescimento absoluto e relativo de 18 milhões e 84% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta no trimestre foi de 21,4%, uma expansão de 2,2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Os principais motivos desse crescimento foram o aumento da representatividade de atividades mais rentáveis, assim como a melhoria de produtividade, fruto do CAPEX que a gente tem realizado. Vamos agora para o próximo slide, o 12, falar sobre a evolução do lucro bruto per capita. A evolução do lucro bruto per capita confirma que estamos no caminho certo, diversificando atividades, adquirindo equipamentos que melhoram nossa produtividade e implementando ferramentas para a melhoria da gestão dos nossos contratos. Quero destacar 3 pontos. Primeiro, ano de 2020 fortemente impactado pela pandemia. Ano de 21, com expansão do LB per capita, mesmo em relação a períodos pré-pandemia. E agora, a continuidade da expansão no primeiro e segundo trimestre de 2022. Vamos agora para o slide 13, despesas gerais e administrativas. No lado esquerdo desse gráfico, mostramos a comparação entre o segundo TRI de 22 e o segundo TRI de 21. No lado direito, mostramos a evolução anual, sendo a última barra composta pelos últimos 12 meses, medidas em junho de 22. Quero lembrar para vocês as 7 principais causas do crescimento das despesas. Em primeiro lugar, a ordem não é necessariamente essa, né? Mas a primeira que eu quero citar, criação de 2 novas diretorias, infraestrutura, com o objetivo de liderar nossa expansão nesse segmento,
de forma orgânica e através de fusões e aquisições, confirmado com a aquisição da Gemaia agora em maio. E a diretoria de Gente e Gestão, visando aprimorar nossas práticas de gestão e desenvolvimento de pessoas, além de ações sustentáveis, de ESG. Segundo ponto, a fim de dar sustentação para a nossa expansão, reforçamos as áreas comercial e de apoio estratégico. Terceiro item, que causou pressão, dissídios coletivos e inflação. Quarto, reforçamos nossa estrutura de compliance. Estamos fazendo isso regularmente. Quinto item, depreciação, crescimento da depreciação, fruto dos investimentos. Sexto, despesa com assessores financeiros e jurídicos para M&As. E sétimo, a consolidação dos resultados das empresas adquiridas. Procuramos manter as despesas com um percentual das despesas comportadas e temos conseguido atingir esse objetivo. Vejam que nas duas perspectivas, trimestral e anual, as despesas com percentual das receitas apresentam leve redução. Vamos agora para o slide 14, falar sobre o EBITDA e a margem. Nesse gráfico, mostramos a evolução do EBITDA e da margem nos últimos 5 anos e o resultado nos últimos 12 meses, findos em junho de 22. Além disso, mostramos o resultado trimestral contábil e ajustado pela exclusão dos contratos pontuais da Gemaia, conforme já mencionei. Ela deixa clara a evolução dos nossos resultados e rentabilidade. Destaco aqui 3 tópicos que impulsionaram nossos resultados. Em primeiro, o aumento do volume de atividades, fruto do aumento da demanda e da aceleração das sinergias comerciais entre as empresas do Grupo Priner. Segundo, a alteração do mix de serviços, com aumento de representatividade das atividades mais rentáveis, principalmente frutos de M&As. Em terceiro, a melhoria da produtividade, consequência dos investimentos realizados na aquisição de novos equipamentos. Vamos agora para o slide 15, reconciliação do EBITDA do segundo TRI de 21 e segundo TRI de 22. O EBITDA no segundo TRI de 21 foi de 16 milhões e atingiu 26 milhões no segundo TRI de 22. Principal driver de crescimento foi o volume de atividades, medido pela quantidade de funcionários, que é a melhor proxy para a medição dessa variável. Conforme já mencionei, a evolução do nosso lucro bruto per capita foi ocasionado pela melhoria do mix de atividades, aquisição de equipamentos que melhoram a nossa produtividade e implementação de ferramentas para a melhoria de gestão dos nossos contratos. O impacto positivo do LB per capita foi compensado pelo incremento das despesas, chegando ao resultado contábil de 26 milhões no segundo TRI de 22. Os ajustes para chegarmos ao EBITDA ajustado, desconsiderando os contratos pontuais da Gemaia, são de 6 milhões, levando os resultados para 20 milhões. Vamos agora para o slide 16, lucro líquido e margem líquida. Nosso lucro líquido no segundo TRI seguiu crescendo e foi de 11 milhões, o que equivale à margem líquida também crescente de 6%. Vamos agora para o slide 17, posição financeira líquida. Encerramos o segundo TRI de 22 com posição financeira líquida negativa de 21 milhões. A redução na posição financeira líquida tem como principais motivos o aumento no volume das operações, investimentos, recompra de ações e distribuição de dividendos. A título de curiosidade, quando consideramos os últimos 12 meses, mesmo desconsiderando o incremento de capital de giro, destinamos 85 milhões para CAPEX, M&As, recompra de ações e distribuição de dividendos de JCP para os nossos acionistas. Vamos agora para o slide 18, disponibilidade de caixa e dívida. Encerramos o período com caixa equivalente de 59 milhões. Nossa dívida bruta encerrou o trimestre em 78 milhões. Houve incremento do Sellers Loan em função da aquisição da Gemaia e incremento de empréstimos bancários. Captamos 7 milhões com o CIT
prazo de 4 anos, com 6 meses de carência, a CDI mais 3,80 ao ano. A relação dívida líquida EBITDA encerrou o trimestre em 0,3. Agora, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para o Túlio para as considerações finais da companhia. Bom dia a todos. A principal mensagem que nós gostaríamos de passar é que, desde a fundação da empresa, nós nos cercamos das melhores práticas, pessoas e equipamentos a fim de atender com excelência os projetos entregues por nós. Nós nascemos como especialistas em projetos e montagem de andaime, evoluímos e nos tornamos líder nesse segmento. Depois tivemos a felicidade de trazer líderes de pintura para dentro da companhia, como a Smart Coat, depois líderes de isolamento, como a Isola Fácil, depois líderes e referências de qualidade, como a Polyend e a Britiquecha, e mais recentemente, uma referência notável no segmento de infraestrutura, como a Gemaia. A companhia vem formando um conglomerado de expertise, onde dentro de cada disciplina que nós ofertamos e prestamos, somos, de fato, uma referência de qualidade, de inovação e de criatividade. A qualidade da nossa entrega tem aumentado as barreiras de entrada e isso, somado à inclusão de serviços mais complexos, tem contribuído para a expansão da margem. A consequência, tanto da nossa qualidade e da nossa diversificação, tem justificado o aumento da margem e o nosso crescimento orgânico e inorgânico. A alocação assertiva de capital mudou o patamar de EBITDA e de ROIC da companhia. Isso é fruto de um rigoroso escrutínio de projetos de investimento e da cultura de decisões colegiadas que é firme e forte nessa companhia. O Brasil se encontra bem posicionado em todas as commodities nas quais comercializa, provendo base firme para o crescimento de todos os nossos clientes. A companhia não identifica nenhum arrefecimento dos segmentos atendidos. Os contratos que nós temos hoje em carteira nos dão tranquilidade para os anos que vão vir. Visualizamos aceleração maior no crescimento de segmentos de petróleo, refino, papel e celulose, sucro energético e mineração. A Prine está presente em várias empresas estruturalmente competitivas global e localmente, provendo serviços de alto valor agregado. Por isso, nós encerramos com uma mensagem positiva, apesar da confusão de juros e de guerras no país, mas nós nos encontramos numa posição extremamente favorável de crescimento e geração de valor para os nossos acionistas. Muito obrigado. A conferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 da Prine está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.